Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o nosso branding. O que é o branding, né? A marca aí da Qualité, como ela surgiu, o porquê que ela chama Qualité Soluções Estratégicas, o porquê que a logo dela é um indicador que tem uma seta, né, apontando para cima. Então isso é muito importante para que vocês possam entender aí o porquê que chamamos Qualité. Mas antes de falar da Qualité e falar um pouquinho sobre, né, a nossa instituição, eu tenho que falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Henrique, eu sou o fundador aí do negócio, né, o fundador da Qualité, que hoje a Qualité ela é uma instituição de assessoria, mentoria e consultoria em gestão de serviços de saúde, com foco em qualidade, segurança do paciente e acreditação na metodologia ONA. Eu fui o fundador, meu nome é Henrique, e vou contar um pouquinho para vocês a minha história, lá desde o início, de como que iniciou. Então a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo para apresentar para vocês um pouquinho da minha história. Basicamente, pessoal, em torno de uns 18 anos atrás, eu ganhei o meu primeiro computador. Meu pai me deu meu primeiro computador e aquilo para mim foi fantástico. Mas o meu pai me deu o computador, mas ele não me deu a internet. Então eu tinha um computador sem internet. Então eu venho de uma família muito humilde, onde meu pai me deu apenas o computador, mas eu não tinha internet. Mas aquilo foi o suficiente para mim, para já startar um pouquinho do meu sonho, um pouquinho da minha vontade de sempre trabalhar com escritório, com documentos, com padronizações, com processos. Então, como eu não tinha internet, eu sempre ficava ali brincando de escritório, digitando. Eu tinha em torno aí de uns 10 anos de idade, né? Eu acho que mais ou menos uns 10 anos de idade, 10 a 11 anos de idade. Então eu comecei a trabalhar ali, né, o meu sonho, né? Automaticamente, anteriormente, eu tinha um sonho de ser médico, então era a minha idealização. Às vezes até para ganhar o dinheiro, né? Que a gente fala, eu quero ser médico, porque médico é bem sucedido e tal. Mas depois esse sonho foi mudando com o tempo. Então eu tive esse sonho e aí eu tive meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego, pessoal, era com a minha mãe e eu ganhei o meu primeiro salário, que foi R$ 20. R$ 20, pessoal. R$ 20. Esses R$ 20, a primeira coisa que eu comprei, eu lembro como se fosse hoje. A primeira coisa que eu comprei foi uma capinha para o meu celular que eu tinha ganhado dos meus pais. Então eu já gastei ele todo ali. Então esse foi o meu primeiro salário. Com o passar do tempo, né, aconteceu muitas coisas na minha família. E aí eu cheguei na época de realmente realizar a faculdade. E aí a grande indecisão de muitos, né? O que fazer de faculdade? O meu sonho de ser médico já tinha saído, né? Eu já não queria mais, mas eu sempre queria resgatar aquele sonho de ser um empresário, um empreendedor, enfim, mexer com um escritório, com documentações, com reuniões. Eu sempre tive esse anseio, mas a minha faculdade não foi escolhida baseada nisso. Na época, a minha faculdade, eu fiz 3 faculdades. Então, eu fiz vestibular, né? Faculdade não. Fiz vestibular de biomedicina, fiz vestibular de agronomia e fiz vestibular de manutenção de aeronaves. 3 nichos totalmente diferentes, mas nichos que me chamaram muita atenção. Agronomia, pessoal, porque eu era do interior, né? E como eu era do interior, eu nasci em Jaraguá, Goiás. Então eu já tinha ali uma turma de amigos e tudo que sempre mexiam com plantações, com fazendas. Então eu sempre quis, né, tinha esse anseio. Biomedicina, porque era perto de parte de biologia, porque na minha época de colégio, de faculdade, eu sempre gostei da ciência, da biologia, sempre fui sempre tirei muitas boas notas nessas matérias. E aí depois eu vim então para a manutenção de aeronaves. Aí já veio porque eu queria, já foi um sonho meio que, como se diz, instantâneo, algo instantâneo que veio. Eu falei, não quero. Aí beleza, fiz as faculdades e passei para as 2 faculdades, 2 vestibulares. Um de biomedicina e um de agronomia. Então ficou a decisão, né, de decidir. E aí eu pensei, poxa, agronomia eu não tenho terra. E para uma pessoa me contratar para cuidar dessa terra dele, eu vou ter que, né, vai ser difícil, vai ser dificultoso para mim. Então, né, trabalhar numa indústria de agrotóxico, não sei, pensei desse sentido. E aí eu falei, não, peraí, não vamos para essa parte aí de agronomia. E aí sim eu fiz biomedicina. E hoje eu sou biomédico de formação, né? Já tenho aí já mais de 7 anos de formação de biomedicina, mais de 8, acho, anos, se eu não me engano, de formação, e iniciei a minha trajetória. Antes de me terminar a faculdade de biomedicina, pessoal, eu comecei um estágio, e nesse estágio eu não ganhava nada. O estágio era lá no 7º período, né? No 7º período de biomedicina,
e eu não ganhava nada, basicamente nada, nada mesmo. E aí, né, conheci a minha esposa, né, a gente me deu muita força junto com a minha mãe, junto com até a minha sogra mesmo também, que deu muita força para mim concluir essa faculdade. E aí eu comecei a estagiar, né, dentro desse laboratório e comecei a ganhar. Se vocês adivinharem o meu primeiro salário como um biomédico, cara, eu ganhei R$ 400. E eu pensei muito em desistir na época. Eu falei, poxa, R$ 400. E eu comecei estagiando na minha cidade, Jaraguá. Não vou aqui falar de local, laboratório, enfim, porque eu acho que não é o ideal aqui. Mas, e aí eu comecei a ganhar R$ 400. R$ 400, pessoal. E aí eu falei, poxa, R$ 400 não dá pra pagar nem a minha van. Porque eu comecei a ganhar antes de terminar a faculdade, porque não é que eu era biomédico, né? Mas eu fazia todo o serviço de um biomédico, mas ganhando R$ 400. Eu falei, nossa, cara, que é isso? E aí eu falei, não vou ficar nesses R$ 400, eu preciso evoluir. E o laboratório ficava de frente ao hospital, que é o Hospital Estadual de Jaraguá. Eu porque falei, vou fazer de um jeito. E esse laboratório, ele coletava exames no hospital. Falei, agora é a minha hora. Então eu ia lá e coletava, e sempre mostrei muito boa simpatia, meu serviço. Sempre fui muito bom com coleta, sempre fui muito bom com criança, sempre fui muito bom para coletar, para achar veia, enfim, mão sempre leve, né? Como se diz, as pérolas dos biomédicos, né? Sempre fui muito bom nisso. Não estou sendo modesto, eu sempre fui mesmo, e eu vou falar aqui para vocês que eu era bom. E aí, o hospital começou a me enxergar, né? Então eu comecei a ter essa visibilidade, o hospital falou, poxa, esse menino é muito bom, né? Vamos contratar ele como estágio, porque eu não tinha terminado a faculdade ainda. E aí o hospital, ele era municipal, ele passou para ser estadual, ele virou uma OS estava administrando ele, e uma empresa terceira, eu não vou falar nomes, me contratou pelo IEL, que era para mim ser um estagiário ali. De estagiário, pessoal, eu fiquei entre o hospital, estagiando meio período, e meio período no laboratório. E aí, acabou que, depois que eu finalizei, né, a minha faculdade, eu consegui uma contratação para ser técnico de laboratório dentro desse hospital. E ali começou a minha primeiro emprego mesmo, ganhando como, de fato, um biomédico, vamos dizer assim. Né? Que o salário hoje também não tá legal, pessoal, de biomédico, né? A gente precisa melhorar muito isso. E aí, a gente começou, então, eu comecei, então, a ganhar esse salário. E aí, depois, eu comecei a subir, né? Aí eu comecei a subir para biomédico, do plantão. Depois, pessoal, a gente fez cursos de hemoterapia. E aí eu conheci o banco de sangue, que é uma outra grande paixão que eu tenho dentro da minha profissão, que é o banco de sangue. Me tornei biomédico do banco de sangue, depois virei coordenador do banco de sangue. Entre esse período, eu fiz algumas pós-graduações, então eu fiz pós em auditoria e serviço de saúde, pós em hemoterapia e terapia celular, pós em saúde pública, pós de gestão hospitalar. As minhas pós sempre foram carreadas a ser um gestor, Tanto é que o meu sonho na época era ser um diretor. Né? Eu queria ser um diretor de uma unidade de saúde na época. Ainda é um sonho? Não sei, talvez sim, mas ainda, né, eu tô meio que stand-by nesse sonho, estou partindo para outras nuances aí, vamos se dizer. E aí, eu comecei, então, de fato, a trabalhar no banco de sangue. Quando eu trabalhei no banco de sangue, eu comecei a participar de outras partes do hospital. Por quê? Eu comecei a participar da Comissão de Segurança do Paciente, de qualidade, comecei a participar da comissão da CCIH, comecei a participar do NEP, que é o Núcleo de Ensino e Pesquisa, comecei a participar de comissões. Então eu falo para vocês que as comissões, elas são extremamente importantes para o crescimento. Ela não remunera, mas ela te dá uma visibilidade muito grande. Então usem as comissões hospitalares para isso, tá, pessoal? E aí depois eu comecei a fazer projetos de licitação, houve troca de OS, mas essa OS me deu essa oportunidade de continuar na coordenação do Banco de Sangue. E além de continuar na coordenação do Banco de Sangue, me deu a oportunidade de fazer parte do Núcleo de Ensino e Pesquisa. Entre esse tempo, eu fui professor também, professor do COTEC, que é o Colégio Tecnológico do Estado de Goiás. Eu tinha muita habilidade com gestão de pessoas, então acabou que eu ministrei curso de assistente administrativo e assistente de recursos humanos. Então eu consegui aí ser esse professor também no COTEC, ensino intermédio. E aí a gente começou a desenvolver muitos projetos, muitas questões educacionais, eu comecei a liderar muito
comissões, foi onde eu comecei a entender um hospital de cima, olhar na horizontal, olhar os processos. Eu sempre fui muito sistêmico nesse sentido. E aí depois disso, pessoal, eu comecei, então, de fato, a integrar mais a gestão. Meus relatórios eram sempre os melhores, meus fluxos eram os melhores, as visitas das fiscalização sanitária lá no Banco de Sangue sempre nos elogiava. Então começou realmente a ter essa visibilidade. E aí foi quando eu tive o meu primeiro emprego como coordenador da qualidade, que foi assim um desafio muito grande na minha vida. Então eu fui para a coordenação de qualidade e segurança do paciente, onde uma OS geria 4 policlínicas do estado de Goiás, um hospital gigante, que é o Hugo, que é o Hospital de Urgências de Goiânia, e eu tive essa oportunidade, então, na área da qualidade. E aí eu comecei a me especializar cada vez mais dentro dessa área. E aí eu comecei a entender que com a gestão da qualidade eu conseguiria ter essa ascensão na minha carreira, que era de fato entender um hospital como um todo. Porque a gestão da qualidade hoje, pessoal, ela é essencial dentro da unidade. Então, a gestão da qualidade, ela faz o quê? Ela padroniza todos os processos, todos os protocolos, todas as decisões estratégicas, todas as nuances quanto à acreditação, todos os princípios, todas as diretrizes. Então, ela é muito mais estratégica do que qualquer outro setor que eu possa conhecer. Existem outros? Existem. Mas a gestão da qualidade, ela está aí no topo de assessoria mesmo para a diretoria, para o conselho administrativo da organização. E aí eu comecei, então, a trabalhar isso em mim, comecei a desenvolver bastante quanto a isso, e eu falei, poxa, isso é o que eu quero pra mim. É isso que eu quero, é isso que eu vou querer pra mim. E aí depois eu saí dessa instituição, tô sendo mais breve, tá, pessoal, pra contar um pouquinho pra vocês a minha história, pra mim partir pra Qualité. E aí depois eu fui pra uma outra instituição. E nessa outra instituição eu estava administrando, né, na coordenação da gestão da qualidade de um único hospital. E eu comecei, eu sempre com muito desenvolvimento, eu sempre fui muito comunicativo, eu sempre consegui muito a falar muito bem sobre o assunto, a destrinchar, a desmistificar, né, não deixar muito técnico, sempre para que as pessoas conseguissem entender isso. E aí, né, eu já tinha uma experiência na gestão da qualidade de mais de 4 anos, me veio a primeira idealização, que foi a montar uma instituição de assessoria, mentoria, consultoria, treinamentos em gestão da qualidade. Então isso foi o meu primeiro start para montar essa instituição. E aí eu comecei e montei essa unidade. A Qualité hoje ela tem uma unidade de negócios que é o seguinte: ela presta esses serviços, né, além dos infoprodutos, os cursos, os e-books, as ferramentas. Então a gente trabalha com isso também. Mas agora, para mim começar a falar da Qualité, eu queria que você seguisse o nosso canal, queria que você deixasse aí no comentário um pouquinho a sua história, queria que você curtisse para que eu possa dar andamento aí agora à história da Qualité. A Qualité, ela nasceu em novembro de 2023, realmente a formalização dela, né, foi em novembro de 2023, aonde teve-se a primeira situação era, por que Qualité? Né? Esse nome, eu tinha pensado em quality, tem outras formas de se dizer, mas eu pensei o seguinte, poxa, vamos fazer um nome diferente. E aí entrou a minha esposa, né, que ela deu a idealização do nome da marca, que era Qualité, que é qualidade em francês. Qualité é qualidade em francês. E colocamos soluções estratégicas. Por que soluções estratégicas? E por que chamamos Qualité soluções estratégicas? Qualidade em soluções estratégicas. Porque, pessoal, eu não quero trabalhar apenas com segurança do paciente, eu quero trabalhar com soluções estratégicas. A Qualité hoje, ela não vende projetos, ela não vende processos, ela vende paz, ela vende decisões, ela vende tranquilidade para os nossos clientes. Então nós estamos aqui no mercado hoje justamente para quê? Para desenvolver soluções estratégicas para dar paz, para dar tranquilidade, para dar assertividade, para dar eficácia, eficiência para os gestores, para os proprietários, para os gestores que prestam serviço a essas unidades que nós estamos. Para quê? Para que nós possamos entregar isso para eles. Então, Qualité é qualidade em soluções estratégicas, porque nós trabalhamos com soluções estratégicas. Nosso papel é ser estratégico, é trazer soluções para você diante do seu problema, a causa que está aí tirando o seu sono, tirando os seus resultados, aonde não está alcançando esses resultados. Então, nosso nicho é o quê? Soluções estratégicas.
Hoje nós estamos no nicho na área da saúde, porque realmente é as nossas especialidades, tá? Mas a Qualité, ela tem esse nome justamente para isso, para ofertar isso para os nossos clientes. Eu sou o fundador, eu sou aí o que está administrando totalmente a Qualité, juntamente com a minha esposa. Minha esposa também faz parte desse grupo, né? Ela que deu o nome à Qualité, a idealização do negócio, o modelo do negócio foi eu, mas ela que realmente deu esse nome aí de Qualité para minha unidade, para nossa instituição, para nossa, né? Minha não, para nossa instituição. Hoje nós estamos aí com mais ou menos a gente já fez mais ou menos 15 projetos, a gente está com 3 clientes fixos, né, 3 projetos contínuos, 3 projetos bem bacanas, projetos em planejamento estratégico, projetos em gestão de processos, projetos em mentoria individual e turma, né, a gente pegou vários projetos em colocar em conformidade os requisitos do manual de certificação ONA, a gente tem aí uma clínica de hemodiálise que está como nosso cliente, então estou trazendo aqui um pouquinho dos nossos resultados para vocês. Hoje nós estamos em algumas redes sociais, então nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, nós estamos no Linktree, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Classroom, Hotmart Club, que é onde a gente tem os nossos infoprodutos, e isso eu vou deixar todos os links das nossas redes, pessoal, aqui nessa legenda, tá bom? Aqui nessa legenda para vocês. E aí depois, né, vem a logo, né? Poxa, Henrique, você tem aí o nome, você me explicou que você vende soluções estratégicas para as instituições de unidade de saúde, mas e a logo? O que significa a logo? A logo, quando foi para desenvolver a logo, pessoal, eu falei assim, poxa, eu preciso de algo que demonstra, que passa que nem todos os dias eu vou performar igual. Nem todos os dias o meu desempenho vai ser o mesmo, mas o meu objetivo é sempre alcançar a meta. E isso foi o que eu queria transpassar para as pessoas. Então eu falei, olha, é o seguinte, o que é que pode demonstrar para mim que eu não tenho desempenho todos os dias da mesma forma? Eu pensei, poxa, existem indicadores. Então, o que foi a minha ideia? Colocar em barras de indicadores e colocar um traço de linha de tendência que vai levar uma seta para cima. Ou seja, nem todos os... O que eu quero ultrapassar com essa logo? Nem todos os dias nós vamos desempenhar da mesma forma, mas sempre vai ser o nosso melhor. Sempre, gente. Sempre. Coloque isso na cabeça de vocês. Hoje eu não performei igual ontem, mas hoje eu dei o meu melhor. Então sempre dê o melhor de si, mas nem sempre o seu melhor é o mesmo. Mas o objetivo dele é alcançar a sua meta. Por isso que a seta tá para cima. Por isso que nós da Qualité nem sempre estamos performando da mesma forma, mas sempre estamos dando o melhor para vocês. Para quê? Para que a gente possa alcançar a nossa meta e a sua meta. Então a sua meta é a nossa. Então nós compartilhamos do mesmo problema. Por isso que Qualité Soluções Estratégicas, porque eu estou aqui para desenvolver soluções estratégicas com você, para você, e isso automaticamente vai beneficiar você e beneficiar a mim como instituição, tá? Hoje nós da Qualité temos um programa de afiliados, um programa de parceiros, então eu vou deixar o link aqui também da nossa política para que você possa ler, entender como que funciona, vou deixar o link das nossas redes, vou deixar o link do nosso portfólio de serviços, tá? E demais, a gente tem infoprodutos também dentro da Hotmart. Nós utilizamos a Hotmart para poder fazer a comercialização dos nossos infoprodutos. Nossos e-books, nossos treinamentos, nossas planilhas, nossas horas de mentoria, nossos programas de mentoria, nossos projetos, tudo tá lá dentro da Hotmart como infoproduto, bem como os outros tipos de venda que nós fazemos, que é através de negócios, né, de projetos de negócios, que seria então aí assessoria, mentoria, consultoria para unidades de vocês. Hoje, né, a Qualité está fazendo aí, já está quase fazendo 3 anos, com muita felicidade, eu estou muito feliz, eu nunca pensei que nós íamos performar como nós estamos performando, né? A gente já tem planejamento estratégico, a gente já tem site, a gente já acompanha o nosso planejamento estratégico, nós temos aí os nossos Business for Canva, que é o nosso modelo de negócio já estruturado, então não tem como na Qualité ofertar uma estrutura, não tem como eu ofertar uma estratégia para você se eu não sou estratégico. Então hoje nós somos totalmente estratégicos. Cada publicação nós somos totalmente estratégicos.
Então, por quê? Porque nós somos soluções estratégicas. É isso que eu quero levar para vocês. Então, os clientes que nos contratam, os clientes que vêm atrás de nós, eles não vão comprar um documento, eles não vão comprar um projeto, eles não vão comprar um fluxo, eles não vão comprar um infoproduto. Eles vão comprar paz, tranquilidade, eles vão comprar resultados, eles vão comprar estratégias, soluções. É isso que nós vendemos. É isso que a Qualité quer para você. Eles vão comprar desempenho, performance para a unidade deles. Isso é o que nós trazemos para eles. Esse é o valor dos nossos produtos, esse é o valor dos nossos serviços. Estamos com um nicho de negócio na área da saúde, né? Estamos querendo migrar aí para a área da indústria farmacêutica, mas por enquanto estamos com as unidades de saúde, né? Clínicas, hospitais, clínicas e hospitais que estão desejando fazer aí certificação da metodologia ONA, que estão estruturando o setor da qualidade e segurança do paciente, né? Enfim, estamos aí no mercado. Então, hoje, né, se eu te falar, você está feliz com o que a Qualité está te proporcionando? Com certeza. Com certeza, pessoal. Quando eu olho para trás, eu lembro que eu ganhava R$ 400 e hoje eu vejo o quanto de faturamento eu estou conseguindo. É de fato incrível. Incrível, incrível mesmo. Eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer ao meu esforço, agradecer as pessoas que estão comigo, né? Minha esposa, a família da minha esposa, minha mãe. Quero agradecer todas essas pessoas que estão comigo aí, para que a gente possa desenvolver produtos, processos e projetos que levam paz, que levam tranquilidade aos nossos clientes. Então, é por isso que chamamos Qualité. Qualidade em soluções estratégicas. Então, nós vendemos soluções estratégicas com muita qualidade. E a nossa logo significa isso, que nem todos os dias você performa-se do mesmo jeito, mas sempre é o seu melhor para alcançar um objetivo maior na sua unidade, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês e quero deixar aqui que vocês se inscrevam no nosso canal. Então aguarde a sua inscrição, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam nos conhecer. Vou deixar aqui o link das nossas redes, o nosso portfólio, a nossa política de afiliados, para que você possa nos conhecer melhor, né? Nossa visão, missão e valores está lá no nosso site. Siga nossas redes. Nós estamos aí com bastante novidade dentro da nossa instituição e fico aguardando vocês aí. Espero que vocês entendam que você precisa ter planejamento para tudo na vida. Para tudo. Eu quero comprar um carro, eu tenho que me planejar. Eu quero trocar de casa, eu tenho que me planejar. Eu quero montar um processo novo dentro da minha instituição, eu tenho que me planejar. Planejar, pessoal, nunca é demais. Mas você tem que executar também. Só planejar também não vai dar certo. Esse é o recado que eu quero trazer para você. Planeje bem e faça as coisas acontecer. Não deixe de fazer mesmo. Não espere motivação. Tenha disciplina, tá, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Aguardo vocês aí nos nossos próximos vídeos e nos nossos próximos infoprodutos. Tchau, tchau, pessoal.